Meus amigos, estamos chegando com tudo para trazer para vocês as principais notícias e informações do Clube de Regatas do Flamengo. O Mengão que treinou nesta quinta-feira, já pensando, no jogo de estreia contra o time do Internacional de Porto Alegre, que vai acontecer neste sábado, a estreia do Mengão no Campeonato Brasileiro. Então vamos aqui acompanhar, informações do Flamengo e também informações do time do técnico Roger Machado, o Internacional. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV e também para o canal do Fabiano Baldasso. O link deles está aqui na descrição desse vídeo como forma de crédito. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram desse jogo Flamengo e Inter. Consegue ter peças que permanecem todo esse tempo. Se eu pegar aí Bruno Henrique e Arrascaeta, o ano passado saiu o Gabigol, né? O Gerson esteve presente, saiu, voltou. Então é um time que você consegue manter durante um certo período. E depois porque apresentou, não só em 2019, 2019 foi o principal momento de futebol bonito e vencedor, mas continua apresentando um futebol vencedor na maior parte do tempo e bonito muitas vezes. Inclusive em 2020, com essa base de 2019, só que com o Rogério Ceni, com o título, inclusive, aí sendo conquistado. Menos bonito. E em outros momentos, então, uma certa irregularidade. Mas porque eu acho que a régua era muito alta, Isso, com porque Dorival a memória Júnior, de 19 era muito fresca e a gente estava no meio de uma pandemia, então sim, era tudo muito intenso. Com o Dorival Júnior, também menos vistoso, mas também um bom time para ser campeão. Eu acho que a gente lembra muito desse time de 2019, porque a postura desse time é exatamente essa postura que a gente sente saudade vendo esses jogos antigos. Uma postura agressiva que pensa primeiro em marcar gols, em atacar. Hoje os times pensam muito em se defender, em não sofrer gols. Se der, a gente marca, né? Há uma evolução clara, tática e física, mas é uma pena, né? É porque torna tudo muito previsível, né? Vocês lembram quando a gente falou do jogo de ida? A gente já vai falar de Corinthians e Palmeiras. No jogo de ida, você falava antes do jogo. A tendência é de que o Corinthians, como visitante, jogue se defendendo. Isso. Funcionou e ainda achou um gol. Quer dizer, tem muito que comemorar para essa partida de volta. Mas que fica previsível e que tira o brilho do negócio. Mas você, sim. Não, conseguiu o resultado. A pessoa que trabalha no clube, ela tem que olhar para o elenco dela. E pensar no resultado. Ela tem que olhar para o adversário. O Corinthians não vai jogar retraído. O Flamengo não vai jogar retraído nunca, tá? O Corinthians não vai jogar retraído na maioria das vezes. Mas em determinadas situações pode ter que jogar retraído. Então, o técnico tem que fazer essa análise. E tem um Teminha voltando, hein? Tem um Teminha que tá ganhando força. Vamos lá no G. Globo falar desse factual de Fla Inter, porque esse jogo... Por que a gente voltou, 33 anos? Porque o Internacional estreia exatamente em casa contra o Flamengo. Então vamos ao factual, tá? O Brasileirão começa nesse final de semana e o Danilo tem nova lesão na coxa e desfalca o Flamengo na estreia do Brasileirão e da Libertadores. Ele já tinha iniciado a transição para o campo, mas aí sentiu novos incômodos. Esse jogo é no Maracanã. Danilo... uma contratação arriscada do Flamengo. Danilo foi uma contratação arriscada. Foi. Ele Usada. já vinha caindo de produção, a seleção brasileira já deixava isso claro. Mas é um jogador veterano, é um jogador que está trocando de posição, então uma contratação pode demorar um tempo para dar certo e mais. O Flamengo contratou ele para posições em que o Flamengo já tinha os titulares. Na lateral direita é o Wesley e o Varela é o reserva. E na zaga, o Flamengo já tinha os titulares. Ele dificilmente ia entrar pelo nível de futebol que ele vinha jogando e pelo nível de futebol que os titulares do Flamengo vêm jogando. Teve até que vender o Fabrício Bruno, né? Que teria ainda menos espaço. Já era reserva, né? Sai na condição de reserva do Flamengo, inclusive também por isso ele sai para o Cruzeiro. E aí... Mas assim, com a chegada do Danilo, alguém que é reserva e que tem um salário alto, naturalmente teria ainda menos espaço. Sim. O Fabrício Bruno mesmo percebe que é melhor procurar um outro caminho, né? E olha, o Fabrício Bruno, se tiver que escolher hoje para escalar na zaga entre Fabrício Bruno e Danilo, eu vou de Fabrício Bruno sem pensar. Se tivesse no clube ainda, se hoje a vaga era do Fabrício Bruno? Não. Disputando com o Danilo. Para mim, disputando com o Danilo, a vaga é de... Os três apresentam futebol melhor que o Danilo. Primeiro que o Danilo não é da posição, ele está se adaptando à nova posição. Depois que o Danilo já vinha caindo de produção. E depois que ele é veterano, tende a ter esse tipo de situação.
Eu também, Mari, rapidinho, no Para o Ímpar, eu escalo o Fabrício Bruno em relação ao Danilo. Acho interessante a contratação do Danilo por liderança, acho que ele ainda pode render no futebol brasileiro. Agora, não me parece coincidência que o Danilo, que jogava na Europa, venha para cá, tenha essa segunda lesão, né? Felipe Anderson no Palmeiras, ficou 100 e tantos jogos na Lazio sem ter lesão, chega, tem dificuldade. Felipe Coutinho, que tudo bem, aí sim, acho que é um caso diferente de alguém que já não vinha no auge físico, mas que também sofre para ter uma sequência. Não me parece coincidência, né? Quem está lá fora acostumado com um ritmo de jogo, com um descanso decente entre um jogo e outro, vem aqui com essa loucura do nosso calendário, a conta chega, né? Quem também está fora desse jogo, aliás, está fora da estreia, né, do Campeonato Brasileiro, é o Arrascaeta, porque ele voltou dessa data FIFA, depois de perder com o Uruguai para a Argentina por 1-0, ele voltou com uma lesão na coxa direita, então é mais uma baixa confirmada. Tem se machucado muito. Pois é, né, também tem se machucado muito. O Flamengo tem tido dificuldades novamente com essas questões médicas. Mas nesse caso ele estava com a seleção, Não, né? tudo bem, mas é a lesão muscular. A lesão muscular, muitas vezes, ela é desenvolvida. Entendi o ponto. Uma coisa é uma lesão de contato. Uma lesão de contato aconteceu no jogo, aconteceu naquele jogo. A lesão muscular também pode acontecer só naquele jogo, mas muitas vezes é uma questão de preparação, é uma questão de não ter recuperado de uma outra lesão, não necessariamente da mesma. Já tinha um desgaste ali prévio, então, de repente. assim, é algo para o Flamengo ficar atento. O Flamengo teve um momento em que perdeu vários jogadores no ataque com lesão e agora começa a perder seus jogadores de meio campo. Começa a ter lesões repetidas. Tem o Gerson também, que também não está no seu ápice De La físico Cruz médico. também, né? Também com a seleção. De La Cruz teve vários problemas. Enfim, talvez esse possa ser... O Flamengo, para mim, é o maior favorito ao título brasileiro. Eu vejo como o principal candidato ao título brasileiro. Pode ser que isso dificulte o desenvolvimento do trabalho do Felipe Luiz para levar o Flamengo ao título brasileiro. E óbvio que você tem adversários que podem contestar nessa disputa. O Internacional é um deles, inclusive. O Internacional, para mim, me parece cada vez mais ajustado para entrar. O Internacional foi vice algumas vezes recentemente, mas você nunca olhava o Internacional como postulante ao título. Né? E acho que para essa temporada o Internacional entra ali na lista dos favoritos. E eu acho que é um duelo de treinadores também muito interessante. Dois campeões. Para mim é o duelo mais legal dessa primeira rodada. Mas a gente está muito na expectativa de Palmeiras e Botafogo por tudo que aconteceu, né, na última temporada, em 2023 também. Mas acho que esse é um duelo que chega um pouco esvaziado, porque a gente não sabe qual Botafogo vai entrar em campo, é um time que está com um novo técnico e tudo mais, o Palmeiras vai chegar com essa ressaca do campeonato estadual, e aí você tem o campeão carioca contra o campeão gaúcho, que volta a ter um protagonismo no estado, depois de uma sequência de conquistas do rival. Para mim esse vai ser o jogo mais legal da primeira rodada. Eu também tô nessa aí. Especialmente porque a gente vai ter o Roger com o Inter de um trabalho iniciado ano passado, assim como o Felipe Luiz. E era essa a ressalva que eu ia fazer no Palmeiras e Botafogo. A gente só vai ter aquele Palmeiras dos 3 anos passados em campo se o Palmeiras virar contra o Corinthians. E a gente já não vai ter o Botafogo do ano passado em campo porque a gente não tem mais o Botafogo do ano passado. Pode ser um bom Botafogo. Mas não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo. Difícil que atinja o mesmo potencial. Não, até pode atingir, só estou dizendo que a história acabou no ano passado, do Arthur Jorge, com aquele elenco, pode... Uma nova história. Exatamente, né? Que pode superar, difícil pra caramba, mas pode superar. Não é mais o mesmo elenco, não tem mais o Arthur Jorge. E a gente viu ali na tarja que o Inter vai ter uma maratona de 9 jogos no mês, todo mundo, tá? É só questão de quais são as viagens, se você analisar quais as viagens que você tem que fazer, para onde você vai, qual é o caminho que você vai percorrer, é questão de logística, mas... Quem está nas competições sul-americanas, e todo mundo está, né? Porque classifica o brasileiro inteiro. Classifica o brasileiro inteiro para a competição sul-americana. Então, vai ter essa dificuldade. Vai ser uma dificuldade para todos, mas vai ter gente que, por questão de sorteio e do posicionamento dos jogos, fora de casa, dentro de casa, vai acabar tendo uma tranquilidade. Botafogo, por exemplo, a gente viu ontem, tem um período que o Botafogo viaja menos. Fica mais no Rio, viaja para São Paulo, tem um momento mais tranquilo. Então, tudo isso tem que ser analisado.
Perfeito. Falando em viajar, vamos dar uma olhadinha nos representantes do Flamengo que se ausentaram nesta data FIFA por causa de suas respectivas seleções. Já vamos ver os do Internacional também. Então, o Léo Ortiz, que inclusive entrou no jogo contra a Argentina. No primeiro jogo, ele só entrou, não jogou. Aqui no primeiro jogo, no último, né, no caso. Primeiro jogo dele, que foi o último dessa data FIFA, é isso que você está falando, né? Ah, sim, não, aqui no primeiro jogo da data FIFA ele só entrou. Então aí a gente tem o Wesley também, que fez a estreia contra a Argentina, o Alexandro e o Gerson. Esses eram os representantes. O Alexandro não participou. E o Gerson não estava nesse. E o Gerson não estava nessa. Tá, mas tudo bem, mas foram cedidos nessa data. Agora vamos para o Internacional, o adversário do Flamengo, na estreia do... Eu pulei uma linha? Não, pulou a parte mais jogadores, crítica, até dos jogadores. Aí voltou, Varela, Arrascaeta, os estrangeiros. Porque eles não são brasileiros. Não são brasileiros. Perfeito. Então, Varela, lateral direito do Uruguai, Arrascaeta, meio do Uruguai, De La Cruz também, e aí sim, fechando então a lista do Flamengo, Plata do Equador. Perfeito. É que eu estava lendo aqui no meu Plata foi o único que jogou os 2 jogos. No meu computer eu só tenho os representantes do Brasil, peço perdão. Então, agora representantes do Internacional. O Rocher teve em campo com o Uruguai, o Borré com a Colômbia, o Carboneiro também e o Valência com o Equador. São 3 atacantes e um goleiro, portanto, os selecionáveis do Internacional que se ausentaram nesta última data FIFA. Valência foi... aquilo é golaço. Golaço. Tô contigo. 2 contra 1. Chegou aqui o João Batista Júnior Nascimento Abreu. Flamengo vai poupar sábado. O Flamengo tá com dificuldade, Sabaldaço, de algumas escalações. Pouparia por quê? Por causa da estreia da Copa Libertadores, mas não é o caso. O Flamengo tem alguns problemas. Hoje até o Vene Casagrande trouxe que o Bruno Henrique tá voltando e vai pro jogo. Deve estar à disposição do técnico do Felipe Luiz, tá? O Bruno Henrique. O Arrascaeta provavelmente tá fora do jogo. O Arrascaeta tá lesionado e tá em retreinamento. Como é o bom jogador aquele do Flamengo? Fugiu o nome dele agora. O craque. O Gerson. Machucou. O Gerson. Não chegou a machucar, tá? Ele fez esses exames de imagem e não teve uma lesão. Ele tá fazendo um processo de recuperação, mas deve estar à disposição diante do Inter. O Pedro tá fora por lesão. Então o Flamengo tem bastantes desfalques, mas o Flamengo tem muitos jogadores de qualidade, né? Muito jogador de qualidade. Estarão se enfrentando no sábado no Maracanã os 2 times que estão desempenhando o melhor futebol neste momento em território brasileiro, o Flamengo e o Internacional. Um grande embate. E para nós vai ser terrível. Vai ser terrível porque o Flamengo joga muita bola. Certamente o Antony vai ser muito exigido. Meus amigos, olha esta notícia aqui, ó. E vou mostrar para vocês 5 jogadores que se reapresentaram ao Flamengo nesta quinta após a data FIFA, ó. Então, o Flamengo já tem aí, né, os 5 jogadores que estavam, né, com as suas respectivas seleções, como é o caso do Wesley, lateral direito, Varela, o Léo Ortiz, Alexandro e o Gonzalo Plata. Então todos eles já estiveram, né, à disposição neste treino desta quinta-feira junto ali, né, com os demais jogadores, com o técnico Felipe Luiz, tá? Então, inclusive, né, o Luiz Araújo concedeu uma entrevista coletiva antes do treino, né, antes daquele treino que você tem ali com os demais jogadores, colocaram todo, né, um aparato ali, fizeram uma zona mista. Falou também ali alguns jogadores da categoria de base, né, que vieram da categoria de base, tá? Então o Flamengo deixando com que, né, vários jornalistas participem do dia a dia do clube e também, né, cedendo ali os seus atletas para trazer informações, né, ideias e pensamentos ali deles próprios, né, referente ao trabalho que está sendo exercido pelo técnico Felipe Luiz e a sua comissão técnica, tá? Então o Luiz Araújo falou que inclusive está se sentindo muito valorizado no Flamengo pelo Felipe Luiz, que o Felipe Luiz tem conseguido, né, entregar muitos conselhos para ele e que ele, né, sente feliz e que está correspondendo dentro de campo, tá? Então, algumas falas ali do próprio Luiz Araújo, que na minha opinião tá jogando bem, tá? Tem realmente correspondido todas as vezes que é acionado pelo Felipe Luiz. Agora, vamos saber, né, nessa sexta-feira, último treino, né, última sessão de treino do técnico Felipe Luiz, qual time, um provável time, né? Na verdade ele tá conseguindo guardar 7 chaves aí, que bom, né? As escalações, mas nós vamos ter ali uma ideia através da lista de relacionados para esse jogo,
um provável time que vai enfrentar o Internacional nessa estreia de Campeonato Brasileiro. Lembrando que na próxima quinta-feira, teremos a estreia também da Libertadores da América, tá? Na próxima quinta, o Flamengo estreando, né, ali na Venezuela contra o Deportivo Táchira. Então o Felipe Luiz vai ter que saber ali o que fazer, né, nesses dois confrontos que são tão próximos um do outro, mas sabemos que tanto o Campeonato Brasileiro quanto a Libertadores são as duas principais competições que o Flamengo, né, vai levar aí com toda a força, né, e com toda a dedicação. Não que vá abandonar a Copa do Brasil ou que não tenha expectativas no Mundial, mas nós sabemos que Libertadores é sempre a obsessão e o brasileiro se tornou uma prioridade para essa nova gestão e também para o técnico Felipe Luiz. Beleza? Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV, link na descrição do vídeo e também para o canal do Fabiano Baldasso. Vou pedir a você que ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botãozinho inscrito, inscreva-se. Clica nesse botão, do lado tem um sino. Clica nesse sininho para ativar as notificações e deixa o seu like que ajuda demais o crescimento do nosso trabalho. Daqui a pouco eu tô trazendo mais notícias, informações, debates e análise do Clube de Regatas do Flamengo, o clube mais amado e mais querido. Tamo junto? Já já eu volto, porque isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!